Olá, meus queridos alunos, primeiro ano, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, dia 20 de maio, né? A gente está ainda conversando com vocês sobre o tema das minorias sociais, tá? Agora, o Conselho de Minoria Social, uma reflexão sobre os negros africanos. Na aula passada a gente falou das questões indígenas e hoje estamos falando do tema dos negros, tá? No nosso país, o Brasil. Estão vendo atrás de mim essas obras de arte? Estão vendo? Então, são dos alunos da Consciência Negra que fizeram aí, acho que em 2019, se não me engano. E esse desenho aqui, ó, é da Mariana, do primeiro, se não me engano, a Mariana do primeiro A. Mariana, seu desenho está aqui, ó. Acabei de achar. Lindo, viu? Desenho. E outros desenhos que estão aqui falando da questão negra no nosso país, tá bom? Então vamos lá à nossa aula de hoje. Nós já falamos da habilidade, né? Continuamos aqui falando das questões sociais, agora aplicadas às condições dos africanos, né? No Brasil e suas lutas por inserção social, relacionando então a sua experiência enquanto grupo historicamente oprimido, os negros escravos, tá? Isso aqui também já falou na aula passada, que os grupos de minorias sociais, né, vivem em situação de opressão e também a falta de representatividade no governo, nas leis, no direito, na sociedade em geral. Tá? E que eles ficam numa situação de risco social, vulneráveis, né? Saem no prejuízo, e os direitos não são garantidos, né? São violados. Tá? E aqui, ó, aqui hoje nós estamos falando então dos negros, vamos falar da questão dos escravos, da presença deles no passado, né? Nós temos aí na escravidão no Brasil desde 1888, né? Século XIX, 350 anos de escravidão, né? E o Brasil foi o país que mais importou escravos africanos no mundo. Olha, gente, cerca de quase que 4 milhões de pessoas escravizadas da África, gente. Olha, do século XVI até o século XIX, 4 milhões de africanos foram sequestrados, né, do seu continente, da sua casa, da sua terra, do seu povo para vir para cá, tá? E trabalhos forçados, né? Esse número é equivalente a mais de 1/3 de todo o comércio negreiro. 1/3, gente. Então o Brasil foi o último país da América que aboliu a escravidão. Então, escravidão em 1888, mas foi o último país das Américas aí a abolir a escravatura, né? E demorou um tempo em relação a isso também, né? E a abolição então dura já 132 anos, tá? Foi um resultado da resistência da população negra ao longo dos séculos, né? As fugas, os quilombos, né? Que eles ficam fugidios dos capitães do mato e se escondiam na capoeira, né? Porque a palavra capoeira significa mato alto, né? E aí criaram suas comunidades lá com as suas tradições e costumes, tá? Não houve inserção social depois da abolição, então deram lá a carta de alforria para os negros. E aí, o que eu faço com essa liberdade? A grande pergunta para os negros africanos daquela época foi isso, e ainda até hoje, né? De oportunidade de emprego, direito à educação, então largaram eles, ó, vocês estão livres, mas vocês vão fazer o que você quiser. Agora, para vocês conseguirem emprego, dinheiro, trabalhar, estudar, outros 500, né? Então, pós-abolição, no século XIX, surgiram então essas teorias racistas, né? E políticas de branqueamentos, que a gente já viu nas aulas passadas aí, tá? Então, a gente já viu também na aula passada a questão das minorias sociais. Por que são consideradas minorias sociais? Porque a ausência de representação, tem um silenciamento desses grupos sociais, tanto os índios como os negros, as mulheres, os LGBTs, né? Violências contra eles, tá? A ausência de direitos, se eu não tenho uma ausência de representação, então eu não tenho direitos, e se eu não tenho direitos, vou ter uma desigualdade, e a desigualdade vai gerar lutas e resistências sociais aí, tá? Uma reflexão então agora sobre o racismo, né, gente? As lentes pelas quais interpretamos a nossa realidade social não são estabelecidas pela ação de um indivíduo, mas sim construídas na convivência comum em sociedade de diferentes grupos, sendo um resultado daquilo que as gerações anteriores construíram e exprimem no processo de socialização. Então, gente, esse processo de socialização que a gente vive, a história do povo negro, né, desde aí do século XV, XVI até agora, século XXI, é muita coisa que já aconteceu por aí, né? Muita luta, muito sangue derramado na terra, né? E não só indígena, mas também dos negros, né? Aqui em solo brasileiro, né? Então, e aí que vai se construindo todas essas teorias, como eu falei para vocês, do século XIX, que vem para o século XX,
e as pessoas vão acreditando nessas ideologias falsas, né? Teorias racistas, científicas, né? E aí vão cada vez mais reproduzindo o racismo em si. O racismo, nós reproduzimos todo dia o racismo, nas nossas brincadeiras, no jeito de falar, no jeito de olhar, no jeito de pensar, de não aceitar o outro, não ter uma tolerância, não querer conhecer o diferente, a cultura diferente. E isso já é um tipo de racismo também, né? E posturas preconceituosas, tá? Os indivíduos manifestam o entendimento de que os fenômenos sociais são de caráter natural, tá? Esses fenômenos são, na verdade, constituídos socialmente, historicamente produzidos e reproduzidos, como resultado das relações sociais em suas mais diversas estruturas. Então, gente, tudo que existe na nossa sociedade foi construído, foi inventado pelo próprio homem, o próprio racismo, né? Teorias que a gente já falou aí, dos cientistas do século XIX, até filósofos também, como Michel Foucault, vai falar o conceito de biopoder, que vai disseminar mais ainda o racismo, né, na nossa sociedade, em práticas sutis, por exemplo, como brincadeiras, piadas de mau gosto e tudo mais, né? Que cada um de nós já fez um dia, né? Infelizmente, porque achamos que é normal e natural. Não, na sociologia a gente tem que ter um outro olhar, um olhar de estranhamento de realidade e um olhar de desnaturalização também, tá bom? Então, ó, todos nós seres humanos fazemos parte desses grupos que nascem na história, tá? Minorias dentro da história. Toda a diferença identitária é produzida por diferentes trajetórias de nossas histórias. Então, as diferenças culturais, as diferenças dos povos negros, indígenas, é a trajetória dessas lutas, da história deles, que eles carregam, né? Então, até hoje estão lutando, tá? Para conquistar seu espaço no mundo e na sociedade. Ó, a imigração no Brasil, né? Refúgio, dos refugiados também, em 2018. Tinha haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses, peruanos, né? Todos aqui no nosso país. E esses imigrantes, esses refugiados também fazem parte dessas minorias sociais também. O que fazer, né? É acolher esses imigrantes, esses refugiados, né? Então, características próprias de uma minoria social que a gente fala, tá? Que não é numérica, sim, de representatividade, tá? Vulnerabilidade social, são vulneráveis, tá? Identidade em reafirmação, precisa reafirmar o que eles já são. Luta contra privilégios, grupos dominantes. Luta contra os opressores, né? Os grupos arianos aí. Estratégias discursivas e leis de caráter reparador. Principalmente leis de caráter reparador, leis que possam reparar um pouco, pelo menos, não vai reparar 100%, mas um pouco a história do povo sofrido, negro e indígena em nosso país, tá? Então, pergunta, como contribuir para a visibilidade das minorias? Como contribuir? Como não contribuir com o preconceito e a discriminação contra os grupos que não possuem seus direitos garantidos? Então, gente, a gente tem que começar a querer parar de falar que tudo é assim, tudo é normal, tudo é natural, que é assim mesmo e nunca vai mudar, essas atitudes preconceituosas, né, discriminadoras. Não, a gente tem que ter seu diferencial, vocês têm que ser o diferencial e começar a falar e pensar e tomar atitudes diferentes que a maioria já faz, né? E assim a gente vai vencendo essa questão do preconceito, do racismo, da discriminação, da intolerância, tá? Tanto com os indígenas como os negros, a gente está em débito com eles, né? Mas a gente tem que ajudá-los como? Fortalecendo na luta com eles, estando junto com eles, não inferiorizando ninguém, sim enaltecendo a cultura afro-brasileira no nosso país, tá? E por onde a gente passar, tá? Aqui, gente, no QR Code tem uma aula que vocês podem rever também e aprofundar mais de história, que é da eletiva, né? Mãe África, a África no Brasil, tá? Que é do professor Anderson e do professor Cornélio. Tem uma questão para vocês responderem, eu deixei aqui no último slide, tá? É uma questão do Enem de 2012, eu não vou ler porque é muito grande. E vocês vão lá ler essa última questão e responde, coloca a alternativa lá no sala de aula, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!